Olha só, a gente falou da vida dele, quem foi Piaget. Tá dando para ouvir, gente? Sim. Tá, quem foi Piaget, as ideias dele. Um dos conceitos super importantes que ele falou foi assimilação, acomodação e equilíbrio. Assimilação é o que eu já sei. Acomodação é o conteúdo novo. E ele coloca nesse meio o equilíbrio. Aí a criança consegue aprender o equilíbrio entre o que eu já sei com o novo. A gente já viu isso daqui e a gente estava na fase, e para isso ele desenvolveu uma teoria onde ele colocou o desenvolvimento infantil em estágio. O primeiro estágio ele chamou de sensório motor, que é de 0 a 2 anos, onde a criança ela vai trabalhar a parte sensória motora. Ela sente e ela toca, sente e toca. Até aí tudo ok? Estão me ouvindo? Sim. O segundo estágio, que é uma explosão, é o estágio pré-operacional, que vai de 2 a 7 anos. Nesse momento, a criança tem um pensamento simbólico e um pensamento egocêntrico. Não é que ela é egocêntrica, ela tem o pensamento egocêntrico. Isso significa que, conforme ela vai amadurecendo, esse pensamento egocêntrico também vai maturando. Nessa fase tem uma explosão de linguagem, o repertório verbal dela é muito rico, ela passa por uma fase de centralização, ela não consegue achar cores, por exemplo. Se você der um vaso, mostrar um vaso com 3 rosas vermelhas e 20 amarelas, ela vai enxergar somente as rosas. Ela não vai falar que rosas que tem, quantas rosas tem. Não, tem rosas. Ela não diferencia. Por isso que é esse pensamento de centralização. O segundo aspecto dela é o realismo nominal, que significa que tudo ela dá vida aos objetos. E ela, assim, ela é o modo de pensar dela. Todo objeto passa a ter um realismo nominal. Ou seja, a esponjinha tem um nome, a esponjinha fala, o sol tem uma carinha, o sol se chama Bartolomeu. Todos os objetos, ela dá vida aos objetos inanimados e dá nome aos objetos inanimados. A classificação, elas também têm uma dificuldade em abstrair e adquirir o conceito de classificar. Tem gente riscando, gente, que habilidade que eu não tenho. Quem está conseguindo fazer isso porque está com dúvida? O que está acontecendo? Vamos lá em frente? Inclusão de classe. Nesse momento, embora ela tenha 5 anos, ela consegue classificar, mas ainda ela tem dificuldade em falar dos objetos pertence ou não às mesmas flores, como o objeto das flores. Então, num vaso, se eu colocar 10 rosas vermelhas e 5 amarelos, se eu perguntar para ela, tem mais rosas vermelhas? Ela geralmente responde que tem mais rosa vermelha, porque ela só enxerga o todo, ela não enxerga separadamente, ela tem a dificuldade de separar. A seriação, quando elas são muito pequenas, elas têm dificuldade em ordenar por série. Por exemplo, se eu mostrar uma pessoa que tem 20 anos, mas que é mais baixinha, e outra com 15 mais alta, ela vai falar que quem é a mais velha é a mais alta, tá? Por quê? Para ela está levando em conta, não é a idade mesmo, porque ela não sabe, mas ela está levando em conta a estatura. Observação de números. Mesmo elas sabendo, elas já sabem contar, elas já sabem, tem esse conteúdo verbal, elas conseguem numerar 1, 2, 3, 4, mas ainda assim elas não sabem o conceito de números, elas sabem verbalmente. A minha filha conta de 1 a 10. Ela pode saber contar o verbal, porém ainda ela não tem o conceito de volume. Quanto que é 2? Quanto que 2? Se eu der 4 balinhas e falar quantas tem aqui, ela não sabe, ok? Ela sabe numerar
de 1 a 10, mas ela não sabe quantificar. Prosseguindo. Essa fase é a fase do animismo, eu já tinha dito anteriormente. Tudo ela dá vida aos objetos, tudo tem nome. A montanha cresce, o cachorro fala, o sol tem nome, elas gostam de dar vida. O sol tem carinha, a árvore tem carinha, e até se vocês forem perceber, todo desenho animado ele é baseado nessa fase que a criança está. Por quê? Porque é nessa fase que a criança consegue entender e compreender o desenho animado. Por isso que tem o Bob Esponja. Quem é o Bob Esponja? O Bob Esponja é uma esponja amarelinha com carinha. Porque a criança se encontra nessa fase de desenvolvimento, de 2 a 7 anos, elas olham o desenho e elas assim, elas querem ver N vezes, repetida vezes. Elas veem o mesmo desenho. A musiquinha que ela gosta, a mesma coisa. N vezes aquela musiquinha que ela gosta. Até aí, tudo bem? Sim, Pro. Sim, Pro. Tá tudo certo? Ah, beleza. Para mim tá beleza. Mas ele está tudo parecendo ok, Pro. piscadinho aqui. Nessa fase também, a criança é muito curiosa. Ela absorve tudo que ela vivencia no meio e ela imita os adultos. Então, ó, essa charge que eu botei aqui, ó, o menininho em cima da menina. Eles tiraram a roupa. Ok, nós já tiramos. Amei. Já estou em cima de você. Quanto falta para chegar ao orgasmo? E a menina respondeu, não faço ideia, porque a mamãe sempre tem dor de cabeça. Por que ela está trazendo esse diálogo? Porque é o diálogo que ela ouviu, ok? A criança imita, nessa fase de 2 a 7 anos, o adulto. Então, ela ouviu essa fala, que a mamãe está lá, o papai teve essa fala com ela, e ela imita o pai e a menininha imita a mãe, colocando a fala de que sempre tem dor de cabeça. Então, essa charge mostra bem que de 2 a 7 anos, a criança reproduz o que ela está vivenciando na casa dela. Ela imita o que ela vê na relação dela. Até aí, ok, gente? O som, o áudio, o slide, deu para entender? Sim. Vocês viram essa charge? Vocês entenderam essa charge? A curiosidade que ela se encontra? Eu entendi. É que a criança vê tudo da maneira dela, né? Isso. Porque E ela já subiu na cabeça. Então, por isso que a mamãe reclama todo dia que a cabeça dói, porque o papai tem que subir na cabeça dela, para eles chegarem ao orgasmo. Achei tão bonitinho. E, Renata, e é assim, ela representa o mundo de acordo com o entendimento que ela tem. Exatamente. É que para ela tudo é muito específico, né? Sim, ela está imitando, ela está respondendo, ela ouviu essa situação, ela está trazendo de volta no mundo, na concepção que ela tem. Isso. Nessa fase também, ela é muito curiosa, muito, muito, muito curiosa. O que significa ser muito curiosa? É a idade dos porquê. Então, assim, por que o papai está em cima da mamãe? Por que a mamãe sempre tem dor de cabeça? Por que a mamãe vai na feira? A mamãe vai comprar legumes. Por que legumes? Para fazer sopa. Por que sopa? Gente, é uma infinidade de porquê que a gente acaba ficando assim, sem saída. Porém, quando eu respondo, quando eu sacio a curiosidade dela dos porquê, beleza, ela não volta mais. Agora ela fala, não fica perguntando, a mamãe não sabe responder. Com certeza, em outro momento, ela vai trazer aquela questão novamente para o pai ou para a mãe. Ok? E fica tudo na memória dela. Então, vamos supor, se você falar, de onde que a gente nasceu? Da cegonha. A criança incorporou, ficou lá guardadinho na memória dela. Aí, num determinado momento, num outro contexto que não tem nada a ver, ela vai trazer isso à tona de volta. Mas a mamãe falou que a gente nasceu da cegonha. Aquela lá não é uma cegonha? Então, a gente tem que ter assim, uma delicadeza muito grande em conversar com a criança e saciar a curiosidade dela. Falar a verdade, falar no contexto correto, mas no contexto que ela entenda. Não adianta eu começar a
a dar uma explicação, uma curiosidade dela, num contexto extremamente elaborado, porque ela não vai entender. Ela entende no mundinho dela, da forma da concepção dela. Então, saciou a curiosidade dela, beleza, a vida que segue. Se não saciou, ela vai voltar. E esses porquê não tem fim, gente, não tem fim. Chega até a ser chato. Por quê? Por quê? Mas por que isso? Mas por que aquilo? É um sem fim. Parece que não tem fim os porquê. Eu acho lindo. Você gosta? Você consegue saciar as dúvidas? Assim, com meu filho, graças a Deus, eu consegui, dentro da capacidade de entendimento dele, né? Ai, que Eu bom. nunca modifiquei a forma, como você está dizendo, da cegonha. Eu sempre disse que Isso. ele veio da minha barriga. Claro que não expliquei ao pé da letra, né? Porque ele não tinha entendimento para isso. Sim. Mas eu adorava quando ele vinha com os porquês. Eu achava uma graça. Até hoje eu pergunto muito por quê, por quê, por quê. Olha que bacana, Renata. Ainda não fui saciada. Se você saciou a curiosidade, beleza. Você viu que aí ele não retoma no assunto. Você respondeu. Agora, Sim. se você não responder, ou se você falar num contexto diferenciado, é cegonha, ai, Papai Noel que trouxe, então vamos supor, vamos dar um exemplo bem, ai, Papai Noel trouxe um irmãozinho para você. Aí vai chegar no Natal, ele vai ter esse contexto, nossa, Papai Noel trouxe meu irmão, por que esse Natal Papai Noel não trouxe? Então, num contexto que não tem nada a ver, ele vai trazer aquela questão que você colocou para ele. Então, assim, é tentar colocar de um modo que eu consiga saciar a curiosidade dele. E também não ir além, sabe? Não me antecipar. Eu não vou falar, olha, o espermatozoide, papai botou um ovinho. Gente, toma cuidado. Tem até um livro que essa questão de sexualidade é extremamente delicada, né? Tem até um livro de onde nós viemos. Então, tem uma orientação bem simples, bem bacana, fala dos passarinhos, dos cachorrinhos, como eles vão nascendo, até chegar na questão da criança mesmo, que é a curiosidade dela, enquanto não tiver saciada, ela vai questionar. Por que você vai na feira para comprar abóbora? Por que abóbora para fazer sopa? Por que sopa? Porque a mamãe quer fazer o almoço, sopa. Mas por que o almoço? Gente, não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Já vi esse livro, Pro? Já A gente viu? fez E é bacana. Não é bacana? passado. E aí, o nosso tema era educação sexual para criança. Aí a gente falou desse livro, é bem legal. Ele é bem simples, né? Ele é bem simples. Bem simples, a linguagem muito boa, assim, bem lúdica, nossa, legal. E às vezes, nós, pais, educadores, é bom a gente dar uma lida, uma folheada, até para a gente se preparar, porque a criança vai perguntar. Se tiver uma professora grávida, a criança vai perguntar, mas o que você tem? Ah, eu estou gorda, e essa gordura vai crescendo cada vez mais. Né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Nossa, eu não sei porque o meu slide está todo riscadinho, embora lá, né? A terceira fase que Piaget dominou é operações concretas. Olha só, de 7 a 11 anos. Gente, esse é o estágio que a criança já está na escola, já está inserida no contexto, né? Já está lá no primeiro aninho. A criança, ela só aprende aquilo que ela realmente consegue visualizar, ok? Então, vamos dar um exemplo. Eu vou falar para ela sobre cenoura. A cenoura, eu vou desenhar a cenoura. Gente, se ela nunca viu cenoura, se ela não entendeu, ela não vai conseguir contextualizar. Operações concretas, ela precisa ver, aprender. Eu tinha um aluninho que, quando falava do leite, desenha o leite, de onde vem o leite, o aluninho falou: o leite vem da caixinha. Ele está errado? Não, o leite vem da caixinha mesmo, não é? Enquanto ele não vivenciar que o leite sai lá da vaca, que tem que ordenar a vaca para produzir o leite, depois passa por um processo de industrialização até chegar na caixinha, ele não entende. Eu vou trabalhar operações concretas, eu vou trabalhar 4 mais 2. Como que eu vou trabalhar para que esse aluno entenda? Eu vou trazer o material concreto.
Existem vários materiais, por exemplo, na matemática, para que eu possa favorecer que a criança aprende. Ok? Eu posso trazer tampinha de garrafa. Separa 4, separa 2. Eu vou somar 4 tampinhas mais 2 tampinhas, quantas tampinhas vai dar? Aí ele consegue aprender. Isso é operações concretas. Ele aprende aquilo que ele visualiza. Tudo que ele consegue visualizar, o pensamento dele é concreto, ele consegue aprender. Alguma pergunta? Não? Não. Tá? Deu para entender? Sim. Prosseguindo. Ele consegue envolver tantos os fatos observáveis, porque ele está num raciocínio, ele tem o pensamento, a inteligência concreta. Ele é assim, é São Tomé. Ele precisa ver para crer, ele precisa ver para aprender. Tudo que ele vivencia, tudo que ele vê, ele consegue aprender. Ok? Se ele não visualizar, se ele não vê, ele não consegue aprender. Isso em todos os contextos, em todos os aspectos. A operação formal, aí ele já está um jovenzinho, ele já é um adolescente, ele já tem 12 anos. O que aconteceu aí com 12 anos? Com 12 anos, ele já tem o pensamento dele lógico-dedutivo. Ele já consegue construir os valores morais, o que é correto, o que não é correto. Ele já está criando a sua autonomia. Ele tem um pensamento abstrato, ele tem uma realidade possível. E a partir daí ele já sabe o que ele quer e a partir daí ele já está pronto para a vida adulta. Então, olha só as etapas que o Piaget propõe para o desenvolvimento da criança. Depois de 12 anos, ele já consegue responder, ele tem um raciocínio de hipótese, ele tem um raciocínio hipotético-dedutivo. Ele já é capaz de criar hipótese através da observação real. Ele já é capaz de fazer o seu próprio julgamento e aí responder de forma verdadeira ou não. Ele já tem um raciocínio, ele já tem argumentos para ele responder se ele concorda ou não sobre alguma coisa. Então, ele não precisa mais manipular, ele não precisa mais ver, eu não preciso ver uma maçã para entender que é uma maçã, porque ele já sabe, ele já tem um raciocínio hipotético dedutivo. E as implicações de tudo isso na educação. Mas por que a gente tem que ver tudo isso na educação? Porque se a gente não entender todas essas fases, não respeitar, a gente não consegue trabalhar de uma forma a favorecer o aprendizado da criança. A criança vai passar por essas fases, por todas essas fases, e o educador, o profissional da educação, ele tem que enxergar essas fases e possibilitar para que a criança aprenda de forma mais eficaz. Ok? Eu sei que, por exemplo, ela está numa fase que ela dá vida aos objetos inanimados. Opa, os personagens, os fantoches, os objetos inanimados têm uma importância fundamental. Eu sei que numa outra fase, ela precisa ver para aprender. Então, vamos possibilitar o conhecimento concreto. Então, sabendo disso tudo, com certeza o processo de aprendizagem será mais fácil. Nesse sentido que ele fala, que o Piaget vai colocar que o conhecimento ele é construído. Por isso que vem o construtivismo. O construtivismo tem a base, todo o construtivismo, na teoria de Piaget, que é o que ele coloca que é a construção do conhecimento. Ensinar é provocar o desequilíbrio. Lembra lá quando a gente falou de assimilação e acomodação? Assimilação eu sei, acomodação eu vou trazer um novo. Eu vou estar trazendo esse desequilíbrio. Para me trazer esse desequilíbrio, eu vou ter que trazer novos conhecimentos, novos esquemas mentais para que ele possa aprender. Tá? Então, eu não vou ficar só na assimilação, eu vou trazer a acomodação. E mesmo quando eu trouxer a acomodação, ele guardar lá na mente dele, eu vou trazer mais conteúdo para sugerir o desequilíbrio da assimilação e acomodação. É a partir daí
que efetivamente é construído o conhecimento, quando eu sugiro esse desequilíbrio. O desequilíbrio vem quando eu vou trazer um conteúdo novo. O papel do erro. Piaget, ele foi o precursor na fala do considerar o erro. O que ele fala? O errar faz parte da vida humana, não é? Errar faz parte de nós, seres humanos, nós até adultos. A gente aprende errando. Quer na escolha da nossa vida pessoal, quer fazendo um bolo, a gente aprende com erro, ok? E a criança não vai ser diferente também, não. Ela vai aprender com o erro. Então, diante desses erros, diante dos erros, esses erros trazem um desequilíbrio. A gente tira a gente da acomodação, tira a gente da nossa estrutura. E a partir daí é que a gente começa a criar a acomodação e a assimilação, é a partir daí que a gente começa a desenvolver. A criança também tem que passar pelo erro da aprendizagem. E esse erro, ele tem que ser considerado, ele tem que ser respeitado de acordo com o nível que a criança está, ok? Eu não posso chegar para ela, ela errou quando ela fez uma conta. Por exemplo, 4 mais 2, ela vai falar que é 5. Você está errada. Você está absolutamente errada. Então, esse erro, não, espera, faz parte da aprendizagem. Ou quando ela escreveu casa com Z, ela errou? Não, ela não errou, ela acertou. O som do S e do Z é muito parecido. Então, o que eu tenho que mostrar para essa criança? Mostrar para ela que esse erro ele tem uma importância muito grande. Mostrar para ela que esse erro tem que ser respeitado. Eu não preciso pôr um vermelhão assim grandão. Eu posso, sim, mostrar para ela, propor para que ela pesquise, vamos fazer recorte na revista, vamos escrever o casa de uma maneira correta, trazer para ela o correto. Também não vou deixar passar. Se eu ignorar o erro, ela vai continuar cometendo o mesmo erro, ok? Então, o erro é para a gente aprender. Se eu não possibilitar o correto, ela não vai aprender. Eu tenho que, sim, fazer a correção, mas de uma forma sutil, uma forma delicada, uma forma mais leve, tá? E não com a comunicação, com uma linguagem agressiva. Uma linguagem, você errou, você não sabe nada. Quando a gente fala isso, a gente está atingindo a pessoa, tá? Então, existe uma forma de a gente estar trazendo isso de uma forma mais assertiva. Você errou, vamos trabalhar com esse erro e mostrar o certo para essa criança. O papel da manipulação. O que ele fala? Principalmente naquela fase que a criança está na pré-escola, de 7 anos, eu tenho que partir do concreto para o abstrato. A criança ela vai aprender através do que ela vê. A partir daí, ela vai conseguir navegar para o abstrato. E tem que ter muito cuidado para simplesmente não produzir o conhecimento. Sempre esse conhecimento, o professor tem um papel no cenário de Piaget, ele é um mediador da aprendizagem. Ele tem que mediar essa aprendizagem. Opa! Não sei por que está parecendo tudo riscado. As ideias de Piaget na aprendizagem. Ele vai falar que a aprendizagem ele é um processo construído internamente, ok? A criança vai passar por cada fase e, a partir daí, ela vai amadurecendo. A aprendizagem depende do nível de desenvolvimento do sujeito. A aprendizagem é um processo de reorganização cognitiva. Esses conflitos cognitivos são importantes, como o erro, ele é importante para o desenvolvimento e a interação social favorece a aprendizagem. Mas como? A proposta também de Piaget por exemplo, um aluninho que sabe com um aluninho que sabe um pouquinho menos. Botar esses dois juntos de forma que um possibilite o aprendizado do outro. Então, esse que sabe um pouquinho mais vai ensinar esse que sabe um pouquinho menos.
Ainda, Piaget também vai falar que a atividade lúdica ele é muito importante para a aprendizagem. A ludicidade faz parte do processo da aprendizagem. Quando a gente fala de lúdico, é desde aquelas brincadeiras de rua, de peteca, daquelas de almofadinha com areia que a gente joga para cima, amarelinha, onde ele vai de uma casa 1, da casa 2. Eu posso utilizar essas brincadeiras como recurso para trazer o aprendizado para a criança. Então, na teoria de Piagetiana, os jogos e a brincadeira é um ingrediente fundamental, indispensável para o aprendizado, ok? Por quê? Porque esse aprendizado, essa brincadeira, vai possibilitar prazer, cooperação, um vai cooperar com o outro, a gente vai possibilitar que a criança tenha autonomia, que ela possa ter imaginação, construir o seu aprendizado. Tem um filme muito legal, fica a dica, não vou cobrar de vocês ainda, mas quem tiver um tempo, esse é um filme que fala sobre o desenvolvimento infantil. Não vai falar diretamente de Piaget, mas é um filme que fala sobre a visão de um menino que, na Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra acabou em 1945, ele vai relatar todo o seu envolvimento com a guerra. E apesar de não ter uma relação com Piaget, mas tem uma relação com o desenvolvimento infantil. Como enxergou, como ele viu, essa etapa toda que ele vai estar falando no filme sobre o desenvolvimento. Então, é uma dica aí para vocês estarem vendo, quem quiser, sobre o desenvolvimento segundo Piaget. Voltando aqui para a nossa aula, voltando aqui para vocês, tem alguma dúvida? Como é que está para vocês? Quem já sabia de Piaget?